A reportagem do site Intercept Brasil sobre troca de mensagens entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi o tema mais debatido no plenário nesta semana. Deputados da oposição pediam o afastamento do ministro e a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Já deputados favoráveis a Moro afirmavam que os supostos diálogos não desqualificam o ministro. A natureza do papel do juiz é a imparcialidade. E o que nós denunciamos há muito tempo é a total parcialidade de Sérgio Moro na sua atuação em relação à Lava Jato. E foi comprovado agora, sem nenhum questionamento do conteúdo, foi comprovado por esses diálogos que foram a público. Sem dúvida também torna inviável a permanência de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Como é que a gente pode tolerar que alguém que deve ser investigado, que precisa ser investigado, coordene sua própria investigação? Moro saia do Ministério da Justiça em respeito ao povo brasileiro. Se fala em escândalo, se falam em atitude criminosa, mas até agora em nenhum momento foi apontado o crime cometido pelo ministro Sérgio Moro ou pelos procuradores. Quando na verdade o que a gente viu durante o que foi anunciado até agora, pode até ser que apareça algo que seja criminoso, mas o que eu vi até agora foi um zelo e uma preocupação muito grande com a operação que é um símbolo nacional. A Operação Lava Jato já está claro que faz parte do patrimônio da nação brasileira e em nenhum momento as conversas que foram divulgadas até agora apresentam algo que desabone a conduta das pessoas que ali realizavam aquele diálogo. Nós temos absolutamente compreensão da importância que a Lava Jato cumpriu no Brasil. É uma inflexão que pela primeira vez colocou os poderosos, sempre cobertos pelo manto da imunidade, diante das barras da justiça e da lei. Mas não podemos imaginar que o combate à corrupção possa se fazer ao arrepio de forma marginal, ao arrepio das leis e da Constituição brasileira, reconhecendo a importância da Lava Jato, reconhecendo a importância do combate à corrupção, que é uma chaga que de maneira sistêmica atacou gerações de brasileiros porque vilipendiam as políticas públicas. Mas não podemos passar por esse episódio, achar que estamos diante de normalidade. O PSB não vai compactuar com se dar áreas de normalidade a um momento de tamanha gravidade. Nós vamos denunciar fortemente e assim como fizemos já junto a diversos atores da sociedade civil, vamos acompanhar com muita preocupação, com altivez e responsabilidade, que é o que pede o momento. Nada do que foi publicado para concluir, senhor presidente, até o presente momento, nos supostos diálogos, desqualifica o ministro Sérgio Moro, os procuradores ou os processos e as provas. No máximo, o que cabe discutir quanto às trocas de mensagens é o estabelecimento de uma correção de rumo, condizente com o Código de Ética dos magistrados. No mais, é levianismo político. E quem é que aliança está contestando tudo o que está acontecendo? É uma aliança de um conservadorismo corrupto e um petismo atrasado e raivoso. Não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos para a gravidade do que foi divulgado e pela gravidade do momento que isso pode representar. Por isso que nós estamos coletando e aqui fazemos a devida solicitação para que todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras possam assinar a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito que verifique tudo que foi divulgado e, para além disso, que nós possamos, através desse instrumento, evitar que a justiça seja colocada devidamente em descrédito. Tenho absoluta certeza que o Poder Judiciário é um dos que mais estão interessados que essa CPMI possa realmente ser instalada, porque a nós do Poder Legislativo temos essa obrigação. O que a gente tem que investigar é sim o crime cometido pelos hackers
que a gente não sabe a mando de quem fizeram o que fizeram, mas nós devemos investigar e ir até as últimas consequências, mas não podemos admitir que o ministro Sérgio Moro, que se tornou sim um símbolo da justiça, um bastião da moralidade do Brasil, seja maculado em sua honra, porque ele é um homem honrado, ele e os procuradores da Lava Jato. O senhor Sérgio Moro agiu como agente político partidário. É isso que é verdade. O senhor Dallagnol veio aqui várias vezes para, inclusive, impor uma visão sua. É um homem que faz campanha pela internet. Ele pediu para prender gente para o Sérgio Moro. Isso é um absurdo jurídico. Precisa ser punido. Nós pedimos o afastamento imediato das funções de ministro da Justiça do senhor Sérgio Moro e do senhor Dallagnol. Em nem um minuto, o ministro Moro colocou o sigilo telefônico e telemático dele à disposição da Justiça depois das revelações do Intercept. Ora, ele não preza pela transparência, pela lisura, ele não é um paladino da moralidade. Moro, coloque o seu sigilo telefônico e telemático à disposição, que a verdade apareça. Na quarta-feira à noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou numa coletiva de imprensa um acordo com vários... Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E aí nós vimos o primeiro movimento público após as denúncias do Intercept Brasil em junho do ano passado. De lá para cá, nós vimos a série do Intercept Brasil demonstrar claramente um conluio entre defesa e acusação, sobretudo no caso do ex-presidente Lula, em que a força-tarefa da Lava Jato dizia que as provas contra o ex-presidente Lula eram falsas. 2, Sérgio Moro e Dallagnol, entre outros procuradores, eles combinavam estratégias para condenar réus da Lava Jato. Sérgio Moro, inclusive, indica testemunhas para Dallagnol arrolar no processo do Lula. E depois de tudo isso, nós também descobrimos, graças ao Intercept, o Brasil descobriu, graças ao Intercept, que o Deltan Dallagnol, queria abrir uma empresa só para coordenar as palestras caríssimas que ele estava dando ao custo de R$30 mil cada palestra, e ele queria criar uma empresa para montar uma organização das suas palestras alimentadas pela sua ação na Lava Jato. Então ele agia na Lava Jato de um lado e dava palestras para lucrar alto do outro lado. Nas mensagens do Intercept, ele inclusive sugeriu que iria ficar rico com aquelas palestras. Também durante o processo de denunciação do Intercept Brasil, ou pelo Intercept Brasil, ficou claro que o Dallagnol dava palestras para empresas, inclusive investigadas pela Lava Jato, e que deixaram de ser investigadas após chamar o Dallagnol para palestrar para elas, ou para os seus empregados, ou para os seus clientes, seja como for. Contra o Dallagnol pesam muitas representações ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e na semana que vem, segundo a imprensa já noticiou, já se formou uma maioria contra o Deltan Dallagnol para puni-lo em alguns dos casos pelos quais ele foi denunciado. Porém, não é só isso. A Lava Jato, como um todo, começa a sofrer questionamentos e está na mão do Procurador-Geral da República manter ou encerrar a Lava Jato. Mais do que isso, o Procurador-Geral da República, segundo a imprensa está noticiando,
o Procurador-Geral da República pretende ou tirar o Dallagnol do comando da Força Tarefa da Lava Jato, ou então fatiar a Lava Jato em 4 ou mais ramos, para que o Dallagnol não tenha a ascendência total que ele tem, transformando-se aí em um popstar como Sérgio Moro. Porém, eu acho que mais do que tudo que nós estamos dizendo, e estamos olhando nesse momento, é bom a gente perceber que todo aquele que participou do golpe contra Dilma Rousseff, contra o PT e contra Lula, com a sua prisão ilegal, todos estão afundando. Tinha ali gente, inclusive, do partido do Bolsonaro, defendendo o Sérgio Moro, exaltando o Sérgio Moro. Tem aquela deputada Caroline Detoni, que é uma bolsonarista radical. Ela ali estava defendendo o Sérgio Moro e hoje ela ataca o Sérgio Moro de todas as formas, junto com tantos outros bolsonaristas que defenderam o Moro naquele momento e hoje dizem que ele é exatamente o contrário do que eles diziam. E na verdade a gente tinha um tucano ali atacando o PT, defendendo o Sérgio Moro e defendendo o governo Bolsonaro, inclusive, né? E hoje a gente sabe que o PSDB, com o seu moralismo barato, está na mira da justiça. O Alckmin já foi denunciado, já virou réu por milhões, 11 milhões de reais de propina que ele teria recebido em apenas um dos processos que há contra ele. E o José Serra, apesar de ter sido blindado pelo Toffoli, seguramente o processo dele vai ter que andar. O plenário do STF não vai conseguir blindar, não vai haver esse consenso, está virando um escândalo a blindagem do José Serra pelo Toffoli, e aquilo no plenário não deve passar. Devem ser retomadas as investigações contra o PSDB, que com os seus suas principais estrelas, como Alckmin, Serra e no caso Alckmin, Serra e Aécio Neves, está afundando. O PSDB está afundando a cada dia. O partido encolheu, deve encolher muito mais nessas eleições, e com as denúncias recentes contra Serra e Alckmin, após tudo que se soube do partido em relação a Aécio Neves, está próximo do fim. Na verdade, Bolsonaro, Moro, que também fez tudo o que fez, hoje ele está virando alvo dos radicais que o ajudaram a ganhar apoio contra o ex-presidente Lula. Então, como eu sempre digo, pessoal, a verdade, ela é uma força da natureza. Não adianta a gente esconder. Por isso que a mentira é algo que é sempre um tiro no pé do mentiroso. Você se basear na mentira para conseguir alguma coisa, você pode ter certeza que cedo ou tarde você vai ser desmascarado. Mentira não para em pé, ela sempre acaba. Pode demorar tempo, mas um dia, quando a casa cai, ela cai ruidosamente. Então, nós temos agora, após tudo que aconteceu nos últimos anos com a Lava Jato, o Dallagnol finalmente tendo que responder pelos seus atos, e o CNMP e a Procuradoria-Geral da República já estão formados contra a Lava Jato nesse tipo de operação. Há denúncias de que houve, inclusive, 38 mil investigados pela Lava Jato. Era uma indústria que também fomentava um enriquecimento dos procuradores, mas mais do que qualquer um, do próprio Dallagnol. O que acontece? Essa questão do Dallagnol e da Lava Jato é muito importante, porque a qualquer momento, neste ano, nos próximos meses, haverá o julgamento do habeas corpus que o Lula impetrou, no qual
em 2018, no qual ele pedia a suspeição do Sérgio Moro para julgá-lo. E aí, com essa nova situação da Lava Jato e do Dallagnol em particular, deve ficar mais célere, inclusive, uma ação do PT no Supremo Tribunal Federal que pede também a suspeição da Lava Jato nas denúncias que fez contra ele. O resultado imediato de uma aceitação do STF da tese de suspeição do Moro importaria em eliminação de todas as condenações contra o ex-presidente Lula. Tudo seria anulado e o Lula voltaria a ser réu primário, inclusive. Agora, no caso da Lava Jato, com esse momento em que o Dallagnol começa a ter que responder pelo que muita gente acredita que são crimes, e pelo menos as denúncias são de crimes que ele teria cometido, se isso acontecer, pode ocorrer no STF, isso ainda está longe de ocorrer, mas as decisões que vão ser tomadas proximamente nas corregedorias do Ministério Público podem levar a isso. Se tudo isso acontecer, a Lava Jato, o Ministério Público, as denúncias todas contra Lula ou contra outros também, podem ser anuladas. Se isso acontecer, o Ministério Público, não só os processos, as condenações do Lula e de outros serão anuladas, como o Ministério Público vai ter que investigar tudo de novo, desde o zero. Então, na próxima semana, nós vamos ter essa situação de uma responsabilização do Dallagnol após todo esse tempo, e invertendo, inclusive, o que vinha se prevendo, que ele ia escapar de tudo no Supremo, ele ia escapar de tudo no que diz respeito a Vaza Jato, ao Intercept. E agora, o que acontece? Fica próximo de o Dallagnol ser condenado, o que mudaria muito o quadro político brasileiro, a influência de uma condenação da Lava Jato como um todo por suspeição contra o ex-presidente Lula, por exemplo, mudaria 2022. O Lula teria plenas condições de sair candidato, e o anúncio do Lula de que será candidato a presidente da República provocaria um incêndio no cenário político brasileiro. Então a gente não pode esquecer que qualquer pesquisa que é feita hoje envolvendo o Lula, ela esbarra no fato de que boa parte da população sabe que o Lula não tem, neste momento, os seus direitos políticos. Então, não cita o Lula como seu candidato à presidência, porque acha que ele não vai poder concorrer. Isso tudo que está começando a acontecer e deve continuar agora no mês de agosto, muito provavelmente, com o julgamento da suspeição do Moro, que o Gilmar Mendes já anunciou recentemente, que vai levar ao cenário, ao plenário do STF, ao plenário não, a segunda turma do STF, vai devolver à segunda turma do STF a suspeição, o julgamento da suspeição do Moro. Isso, evidentemente, na configuração que tem hoje a segunda turma, importaria em condenação do Sérgio Moro no STF por suspeição para julgar o ex-presidente Lula, por ter interesses próprios para julgar o ex-presidente Lula. E aí também existem possibilidades de uma série de anulações da Lava Jato que vem por aí. Então vamos para o noticiário que mostra tudo isso que eu estou falando aqui. O CNMP, segundo matéria do jornal Valor Econômico, deve formar maioria contra o Dallagnol. O procurador que coordena a Lava Jato no Paraná deve sofrer sanções do Conselho. Presidido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Conselho Nacional do Ministério Público vai analisar na próxima sessão, marcada para 18 de agosto,
3 processos apresentados contra o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Os procedimentos que pedem diferentes punições ao procurador voltam à pauta em meio a uma ofensiva contra a atuação das forças-tarefa e desta vez podem afastar o Dallagnol do comando das investigações. Um dos processos que deve ser analisado foi apresentado pela senadora Cátia Abreu no ano passado e pede a remoção de Dallagnol da coordenação da Lava Jato sob o argumento de proteger as investigações. O relator, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, deve aceitar o pedido e receber apoio da maioria dos conselheiros. Em seu relatório, Bandeira pretende explorar a tentativa dos procuradores do Paraná de criar uma fundação com dinheiro recuperado por um acordo bilionário fechado com a Petrobras. A iniciativa foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal. A estratégia do relator será deixar de lado as revelações da chamada Vaza Jato, cuja validade das provas é questionada e que enseja divisões no Conselho. Bandeira é secretário-geral do Senado e ligado a nomes como o senador Renan Calheiros, um dos principais críticos da Lava Jato. Também está previsto para ser analisado na mesma sessão um pedido apresentado pelo próprio Renan após Deltan ter feito crítica ao MDBista em uma rede social. A acusação é que o procurador atuou politicamente para prejudicar a candidatura dele à presidência do Senado no ano passado. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, a defesa de Dallagnol pediu para que esse procedimento fosse retirado de pauta. A decisão cabe ao relator Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O terceiro processo foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula pelo uso, durante a apresentação de uma denúncia do famoso PowerPoint que apontava o petista como líder de organização criminosa. Atualmente tramitam no CNMP 19 procedimentos apresentados contra Dallagnol, sendo 11 reclamações disciplinares e 3 pedidos de providências. O último foi aberto em 22 de julho. Após o procurador criticar nas redes sociais a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender o cumprimento de um mandato de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, autorizado pela Justiça de São Paulo. E a Lava Jato de Curitiba já conta com a saída do coordenador. O Deltan Dallagnol pode ser removido da capital paranaense. Integrantes da Lava Jato do Ministério Público Federal em Curitiba já consideram ser apenas uma questão de curto prazo o encerramento da força-tarefa da Operação Anticorrupção e o desligamento do atual coordenador do grupo, o Procurador da República, Deltan Dallagnol. Alguns investigadores não disfarçam o clima de pessimismo que tomou conta do ambiente de trabalho depois que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, passou a tomar medidas interpretadas como tentativas de esvaziamento do combate à corrupção na administração pública. Aras também tem dado entrevistas e declarações públicas que colocam em xeque a continuidade da Lava Jato, constituída em março de 2014 pelo então chefe da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot. A grande ironia em tudo isso, antes de falar disso, mais uma última notícia. O Augusto Aras estuda dividir a Lava Jato em 4 para acabar com a liderança do Dallagnol. O procurador-geral acredita que a operação deve ser mantida, mas não pode ter um dono. E o Dallagnol recusa convite para debater conversas vazadas no Congresso. Isso aconteceu o ano passado. Então ele se colocou acima da lei e agora vai começar a enfrentar as consequências disso. O encerramento da Lava Jato é dado como certo na PGR, outra matéria nesse sentido, e os procuradores criticam procuradores gerais despojados de consciência, referindo-se ao Augusto Aras. Muito bem. A decisão da Lava Jato, essa decisão da Justiça de encerrar a Lava Jato é uma grande ironia, porque aqueles que a Lava Jato facilitou a chegada ao poder são aqueles que estão enterrando a Lava Jato. Na verdade, o Augusto Aras, ele é consequência da derrota do PT na eleição de 2018. Na verdade, se hoje o PT
estivesse no poder com o Fernando Haddad, seguramente o Procurador-Geral da República não seria o Augusto Aras, seria o nome escolhido pelo Ministério Público, porque o PT foi o único partido que governou o Brasil que deu independência à Polícia Federal e ao Ministério Público, a todos os órgãos de controle. O PT sempre deu liberdade total, nunca escolheu politicamente juiz do Supremo, Procurador-Geral da República, chefe da PF, e aquilo que colocaram no lugar do PT após a Lava Jato destruir os governos do PT, destruir o governo Dilma e destruir o PT parcialmente, né? Não chegou a destruir, mas causou um grande prejuízo ao PT e favoreceu a eleição do Bolsonaro. E agora o Procurador-Geral da República dele está praticamente exterminando a Lava Jato, e a punição ao Dallagnol decorre exatamente das ações da Lava Jato contra o PT. Então a gente vê que não adianta, olha, a gente mente, a gente faz coisa errada e a gente colhe os frutos dos nossos erros. Então, errar, todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Agora, se você errar intencionalmente e ainda prejudicando outras pessoas, porque a busca do Dallagnol e do Sérgio Moro, agentes obscuros, agentes públicos obscuros, desconhecidos. Quem era o Sérgio Moro antes de ir atrás do Lula? Ninguém. O Sérgio Moro só se tornou o que ele se tornou, um juiz sem importância de uma paróquia brasileira. De repente ascende ao cenário nacional, vira super-herói, tal, e agora ele começa também a colher os frutos do que ele plantou, junto com o Dallagnol. Essas pessoas, em razão dos seus projetos políticos pessoais, porque na verdade o Dallagnol ele pode nem vir a ser político, mas o projeto dele se baseia na política. A política é que faz o Dallagnol se tornar essa figura que tantos exaltaram no passado. Hoje ele perdeu muita força depois que começaram a se contrapor ao bolsonarismo. E agora esse poder da Lava Jato está se esvaindo, porque eles não têm mais aquela horda de extremistas de direita apoiá-los, e eles fingiam não ver que eram apoiados por esse tipo de gente. Extremistas de direita, neonazistas, toda a escória da humanidade estava do lado da Lava Jato contra o governo popular do PT, que tirou dezenas de milhões de pessoas da miséria, que colocou o Brasil no mapa internacional, que tornou o Brasil o maior polo de atração de investimentos estrangeiros do mundo, que pagou a dívida externa, que deu um colchão de reserva de dólares que mantém a nossa economia a salvo de todas as crises. A gente acaba de passar por toda essa crise sem maiores problemas. Por quê? Porque temos esse colchão de reservas em dólar deixados pelo PT, coisa que o país nunca tinha tido antes de o PT governar. Quase 400 bilhões de dólares de reserva. Se a gente quiser saber a importância disso, basta ver o que está acontecendo na Argentina. A Argentina está afundando economicamente porque não tem reservas cambiais. E o Brasil estava na mesma situação em 2002, quando o Lula derrotou o José Serra. O Brasil tinha 18 bilhões de dólares de reserva e nem era nosso, era emprestado pelos Estados Unidos e pelo FMI. O Lula assumiu, e quando ele saiu em dezembro de 2010, quando ele saiu da presidência, ele assumiu em 2003, em 2010 ele deixa a presidência com mais de 300 bilhões de dólares de reservas cambiais nossas, dívida externa paga, FMI pago, o Brasil fora do FMI. Assim o Lula deixa o poder em 2010 e a Dilma Rousseff aumentou as nossas reservas em mais de 70 bilhões de dólares, e quando ela foi derrubada por um golpe parlamentar, ela deixou quase 400 bilhões de dólares de reserva para o país. Então, pessoal, eu acho que
vai ficando claro que as coisas vão se ajeitar. Eu muitas vezes falei aqui que o Lula acabaria sendo libertado. Eu muitas vezes falei aqui que o Lula iria recuperar seus direitos políticos, e agora ele está a um passo de recuperar, tanto por conta do julgamento no STF nos próximos meses, na segunda turma, quanto por conta da inevitável suspeição do Dallagnol, na medida em que ele sofrer condenações pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O que acontece? O Dallagnol, sendo condenado, sendo punido pelo CNMP, ele já vai ter contra si quase que uma prova de que a sua atuação na Lava Jato foi guiada pela política. Com isso, pessoal, com isso, a suspeição dele, arguida no STF pelo PT e pelo Lula, é meio caminho andado. Vai ficar muito difícil de o STF não considerar que um procurador que foi punido por abusar dos seus poderes e por ter segundas intenções, vai deixar de ser punido no STF por ser partidarizado e, portanto, tem interesse na condenação do Lula. O Lula foi usado como um troféu pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol para ganharem poder político e dinheiro. Sobretudo no caso do Dallagnol, ele ganhou muito dinheiro com uma indústria de palestras. Sem falar que nós precisamos investigar, as autoridades, né, precisam investigar o fato de que empresas que contrataram as palestras do Dallagnol pararam de ser investigadas pela Lava Jato, e isso é muito grave. Aí já é crime sério e pode dar cadeia para esse cidadão, se ele for considerado culpado. Pessoal, eu quero agradecer a atenção, e às 19 horas de hoje, outro vídeo gravado do Blog da Cidadania. Aqueles vídeos curtos que a gente fazia e voltou a fazer. Eu quero agradecer a atenção e deixar um abraço para todo mundo.